Olá, sejam muito bem-vindos para mais um programa Sabatina, um programa que visa ajudar os professores da Escola Sabatina a tornarem esse momento em classe muito mais dinâmico, muito mais interessante, que possam aprender mais os que participarem dessa classe. E eu estou aqui com o meu amigo, o pastor Marcelo, direto aqui do Seminário Adventista do Paraná. Seja bem-vindo, pastor Marcelo. Olá, meus amigos. Olá, Natal. É um prazer a gente poder desfrutar da bênção de conhecer um pouco mais e compartilhar o conhecimento. Como é importante, né, Natal? A gente compartilhar aquilo que a gente aprendeu durante a semana. É muito bom, porque ao conversarmos sobre o que estudamos durante a semana, nós também aprendemos mais, nós nos empolgamos. É como diz na Bíblia, o coração arde enquanto a gente está revivendo o que estudou. E nós sempre começamos com uma leitura do livro Conselhos sobre a Escola Sabatina. E nós ainda estamos na página 9, tem muita citação interessante aqui. O trecho que eu quero ler diz assim: há na Escola Sabatina um precioso campo missionário. Vejam, nós temos que chamar os amigos para participarem da Escola Sabatina. É um campo missionário. E se agora há sinais que fazem prever o bem, são eles apenas indicações e o começo do que pode ser feito. Que a gente possa resgatar essa força missionária da Escola Sabatina. E as perguntas interativas, pastor, ajudam muito isso, não é? As pessoas participando. Você acha que dá para a gente chamar amigos não adventistas para participarem da Escola Sabatina? Claro, porque as pessoas, Natal, estão sedentas, precisam ouvir e querem ouvir a palavra de Deus. Lógico que existe preconceito na cabeça de algumas pessoas, entretanto, a palavra de Deus sempre ocupa um lugar onde nenhum outro livro, nenhum outro conhecimento pode ocupar. Por isso é importante chamá-las. Muitas pessoas são ganhas por gostar da Escola Sabatina. Não só o estudo da Bíblia, mas por se sentirem inseridas dentro de uma comunidade. Muitas vezes a gente tem dificuldade de realizar isso no culto divino. É verdade. Mas quando sentamos, abrimos a Bíblia, nós fazemos uma interação junto, às vezes participamos até de um lanchinho, tudo muda, né, Natal? É diferente. E nessa semana nós vamos conversar sobre a lição número 4, que tem como título Testemunhas de Jesus como Messias. A lição dessa semana está enfatizando as pessoas que reconheceram Jesus e testemunharam que ele é o Messias. E a primeira pessoa que diz na Bíblia, na lição dessa semana, é João Batista. João Batista, antes de testemunhar de Jesus, ele sabia muito bem quem ele era. Porque as pessoas perguntavam: quem é você? Você é o Cristo? Ele dizia: não. Você é o Messias? Não. Você é um profeta? Não. Quem é você? E ele dizia: eu sou a voz do que clama no deserto. João sabia muito bem quem ele era, ele sabia da sua identidade. Por que era tão importante, Marcelo, para João conhecer a sua própria identidade? E como que nós, adventistas, representamos João Batista também? Era fundamental João reconhecer a identidade, porque a nossa identidade está relacionada com a nosso propósito, com a nossa missão. João sabia quem ele era, o que tinha que fazer, quando tinha que fazer. Por isso é importante também, Natal, agora na segunda parte da pergunta aí, a gente saber quem nós somos e, consequentemente, qual é a nossa missão. Nós somos hoje, de certa forma, a voz que clama no deserto. E que está preparando o caminho para o Senhor. Está preparando o caminho para Jesus Cristo. O deserto é o mundo, a voz são as mensagens angélicas, das quais nós somos convidados a proclamar, e o Senhor, o nosso Rei, vem vindo. Clamamos no deserto a vinda do Senhor. Que bonito isso, né? Nós temos que conhecer a nossa identidade. Assim como João, quando perguntavam para ele: quem é você? És o Cristo? Não. Você é um profeta? Não. Quem é você? Eu sou a voz do que clama no deserto. Nós temos que conhecer a nossa identidade também. E o detalhe é, se João não soubesse exatamente quem ele era, toda a missão estava comprometida. É verdade. Ou ele faria errado ou não faria. E é o que nós vivenciamos hoje. Se você, amigo, se nós não tomarmos para nós aquilo que Deus nos concede, que é ser a igreja nos últimos dias, a igreja remanescente, se nós não levarmos a sério isso,
nós não vamos poder cumprir a missão da igreja remanescente nos últimos dias, Nossa. que é pregar as mensagens Temos que angélicas. saber muito bem quem nós somos e de quem nós estamos testemunhando. Exatamente. Não é? E aí nós podemos levar agora os alunos a lerem um texto que está em João capítulo 1, 29, em que João Batista agora testemunha de Jesus. Em João 1, 29 ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse testemunho de João foi tão forte que 2 dos seus discípulos, ele tinha seus discípulos, era comum na época, não é? 2 dos seus discípulos pediram para seguir Jesus e foram. E aqui vem uma pergunta para a gente fazer para os alunos, para gerar interesse, não é? Para gerar reflexão. A gente pode perguntar: por que será que os 2 discípulos de João Batista agora se interessaram em seguir Jesus? O que será que tinha na cabeça deles? E quando Jesus viu que tinha 2 discípulos novos, ele perguntou para eles: o que é que vocês estão buscando? Por que será que Jesus perguntou isso para eles? Aliás, primeiro, por que será que eles agora quiseram seguir Jesus? E por que Jesus perguntou: o que é que vocês estão buscando? Eu creio que eles seguiram a Jesus até por causa do que João Batista havia ensinado para eles. É aquilo que estávamos comentando. João Batista sabia exatamente quem ele era, que ele não era o Messias, mas preparava o caminho para o Messias. E quando Jesus se aproximou e os seus discípulos, os discípulos de João Batista, o conheceram, não houve problemas para João Batista, né? Vamos dizer assim, perder 2 discípulos, porque João Batista sabia que ele era o menor e que Jesus é a luz do mundo, ele que deveria ser seguido verdadeiramente, né? Os seguidores de João Batista eram pessoas que eram levadas a Jesus Cristo, mas quando chegou, quando o antítipo encontrou o tipo, ou seja, que o Cordeiro de Deus, que o próprio João Batista identificou, verdadeiramente apareceu, não houve problema. Então, olha, é desse que eu estava falando. Era para isso que ele estava trabalhando, para encaminhar as pessoas. E aqui tem uma coisa muito interessante, que quando Jesus viu esses 2 novos discípulos e perguntou: o que é que vocês estão buscando? No livro Desejado de Todas as Nações, Ellen White diz que Jesus queria que eles tivessem certeza do que eles queriam. Eles estavam seguindo Jesus agora porque eles queriam novas aventuras, novas emoções, eles queriam ver um libertador de Israel. Mas Jesus dizia para eles, né? Eu não tenho nem onde colocar a cabeça. Vocês têm certeza? Vocês sabem o que vocês querem? E aí eles tinham uma resposta muito boa. Eu quero abrir com vocês em João capítulo 1, versículo 35. Versículos 35 a 40 é onde eles foram seguir a Jesus. E lá no versículo 37, os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isso, João Batista testemunhando de Jesus, seguiram Jesus. Jesus, voltando-se, Jesus virou e deu de cara com eles, os novos que vinham atrás seguindo. Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: o que vocês estão procurando? E eles disseram: Rabi, onde é que o senhor mora? Eles sabiam muito bem o que eles queriam. A gente quer passar uma tarde com você. A gente quer entender mais quem você é, qual é a sua missão. Onde o senhor mora? E Jesus respondeu: venham ver. E eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Eram mais ou menos 4 horas da tarde. Aqui a gente pode despertar a curiosidade, a imaginação dos nossos alunos para gerar essa conversa e perguntar: o que será que eles conversaram aquele dia? Qual será que foi o assunto deles? O que você acha? Se eu perguntasse para você, o que será que eles conversaram? É interessante que a revelação ela não é plena sobre o que aconteceu. Nós não sabemos. Mas, sem dúvida, eu creio que não somente Jesus falou, mas fez muitas coisas. E o método de Jesus de fazer e ensinar assim, faça como eu faço. Creio que Jesus fez as coisas e isso impressionou o coração. Talvez a bondade que Jesus tratava as pessoas, não estou falando nem de grandes milagres, mas detalhes ao qual os discípulos ali reconheceram que aquele era verdadeiramente o mestre que João Batista havia falado. Era aquele homem, porque ninguém, como disse o Evangelho, ninguém mais falou como ele e agiu como ele. Que maravilha, não é? Então, Jesus pôde mostrar para aqueles homens qual era o caráter da sua obra, o que exatamente ele estava fazendo, e eles passaram a tarde com Jesus.
é interessante a gente ver a criatividade das pessoas. O que você acha que eles conversaram, né? Sobre a vida, sobre o céu, como vai ser o céu, sobre a Bíblia. E isso abre Tanta espaço coisa, também, Natal, para que as pessoas possam colocar sua opinião. Sim, Como eu disse, como a gente sabe, não existe uma revelação plena sobre esse momento, mas a gente pode manifestar como é que Jesus, né, isso tinha é se muito legal, demonstrado porque isso mexe com as nossas para eles. emoções também, refletindo nisso. Um próximo ponto da lição interessante é sobre Natanael. Quando falaram para Natanael que descobriram o Messias, Natanael perguntou de onde vem. Ah, ele vem lá de Nazaré. E ele despertou um preconceito enorme que existia. Ele falou, por acaso pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E a Bíblia diz que quando ele estava se aproximando de Jesus, esse preconceituoso, Jesus o elogiou. Jesus falou assim, eis aqui um verdadeiro varão israelita em quem não há dolo. E aqui a gente pode despertar para os alunos essa curiosidade, né? Por que será que Jesus, mesmo sabendo desse preconceito dele, o elogiou ainda? Que lições que a gente aprende disso? O que você diria? Isso para mim, esse encontro, Jesus, a vida de Jesus é plena de encontros, né? Esse encontro de Jesus para Natanael, com Natanael, para mim é algo muito impressionante, porque Natanael, como a gente viu na lição, a gente percebeu, era alguém que manifestava preconceitos. E Jesus poderia chegar e dizer, olha, você é muito preconceituoso. Poderia iniciar o encontro recriminando Natanael. Podia dizer, eu vi você com preconceito do meu Exatamente. lugar de onde eu vim. E isso ia impressionar ele também, a Sim. ponto dele dizer, nossa, deve ser alguém diferente, especial, porque me viu nesse momento e conhece meu coração mal. Mas Jesus buscou, e ele busca as melhores coisas nas pessoas. E através dessa busca, ele transforma as pessoas. Porque quem é que busca o melhor de nós? É somente quem quer o nosso bem. E Jesus foi no coração dele. Jesus é maravilhoso, Exatamente. Deixou o preconceito de lado. E isso nos ensina. Nesse mundo, vivemos em dias polarizados, onde as pessoas demonstram preconceito de ambos os lados. E como que nós estamos nos relacionando com isso? Será que a gente classifica todo mundo do mesmo jeito? Ou será que existe espaço em nossa vida para que nós possamos procurar o melhor nas pessoas? Isso deve fazer a gente pensar. né? Muito bom. E nós podemos perguntar também quais são os preconceitos que nós temos hoje que precisam ser derrubados também, que podem nos afastar de Deus. E aí cada um pode falar uma coisa, o que ele acha, não é? Porque a escola sabatina tem que mexer com hoje, com a nossa realidade, com o nosso chão. Não é só o que aconteceu lá há 2000 anos, é para aplicar hoje para nós. Então, nós estamos discutindo essa semana sobre testemunhas de Jesus. Nós falamos sobre João Batista, falamos sobre os 2 discípulos de João Batista, sobre Natanael e agora a conversa de Jesus com João Batista. Desculpem, com Nicodemos. Quando Jesus chegou para conversar com Nicodemos, Nicodemos foi escondido, né? Ele ainda não reconhecia que Jesus era o Messias. Ele foi de noite ali e Jesus disse para ele que ele tinha que nascer de novo. Você pode baixar aqui abaixo desse vídeo, na descrição do vídeo, várias perguntas que eu proponho para os professores fazerem para gerar essa conversa. E algumas das perguntas dizem respeito a o que significa nascer de novo? O que Jesus quis dizer com nascer da água e do Espírito? Por que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, como Jesus falou para Nicodemos? Mas uma coisa que eu acho legal, Marcelo, que a gente pode discutir também e aplicar isso para a nossa vida, não é? Jesus foi duro com Nicodemos. Lá em João capítulo 3, versículos 9 e 10, Jesus falou que tinha que nascer de novo e Nicodemos falou assim, como é que um homem velho pode nascer de novo? E Jesus fez uma declaração dura para ele. Ele falou assim, como é que pode você, sendo doutor em Israel, não sabe uma coisa dessa? E a gente pode trazer isso para os amigos pensarem, não é? Discutirem. O que você diria se eu perguntasse assim, por que Jesus foi tão duro com esse homem, falando assim, você é doutor e não sabe disso? Muitas vezes a gente fica discutindo, né? Ou pelo menos perguntando na classe o que significa nascer da água, nascer do Espírito. E até o tema do nosso estudo, né? Eu lembro que eu fiz algumas vezes Bíblia Ensina e tem essa pergunta. Mas interessante também é a gente ver como Jesus tratou esse assunto. Eu creio que para um problema drástico, muitas vezes necessita respostas drásticas ou medidas drásticas. E Jesus foi duro, incisivo e direto.
porque o coração dele, de Nicodemos, precisava ser atingido assim. Existem pessoas que às vezes a gente tem que ir lá no ponto e perguntar, fazer a pessoa pensar, e Nicodemos teve um choque de realidade quando ele descobriu que ele estava despreparado para a vida espiritual. E algumas vezes nós temos que fazer isso também, de forma consciente, objetiva, espiritual, levar a pessoa a entender que o caminho a qual ela está seguindo está errado. Ela precisa se despertar, ter um choque de realidade. E talvez nós precisemos ter esse choque também, não é? Com certeza. Talvez Jesus pode estar falando para você. Você está há tanto tempo na igreja, não sabe disso ou daquilo. Você que ensina, não sabe disso ou daquilo. Nós precisamos também, talvez, desse choque de realidade. Essa, amigos, é a Escola Sabatina, onde nós discutimos, crescemos, revemos o que estudamos e aplicamos para a nossa vida hoje. Muito obrigado por estar com a gente. Marcelo, que bom que você esteve com a gente também. E hoje eu quero terminar com uma oração. Tá bom? Podemos despedir com uma oração? Claro, vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado, porque nós estamos aprendendo cada dia mais com a Tua Palavra e ao discutirmos juntos com os amigos na Escola Sabatina. Eu peço que o Senhor abençoe a cada um de nós e que possamos fazer os alunos pensarem no conteúdo desta semana e aplicarem para a sua vida, para que todos cresçam e deem frutos para o reino de Deus. Peço que o Senhor nos abençoe e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Marcelo, obrigado. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Até lá.